Opa pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Device News e esse aqui é o meu vídeo unboxing e também vídeo de review dos óculos inteligentes Ray-Ban Meta Wayfarer. Mas primeiro, roda a vinheta. Bom, vamos direto aqui para o unboxing, pois eu não quero perder muito tempo tirando ele aqui da caixa, mas eu quero mostrar pelo menos o que é que vem aqui junto com os óculos inteligentes. Como já falei, esse aqui é o modelo Wayfarer na cor preto mate, e esse modelo específico que eu tenho tem lentes Transitions, ou seja, ele vai mudar as cores das lentes de acordo com o sol. Se está fazendo sol, ele fica como se fosse óculos escuros, e se não está fazendo sol, é claro, ele tira toda aquela lente escura dos óculos. Até porque eu quero utilizar os óculos tanto de noite quanto durante o dia. A primeira coisa que você vai encontrar é o estojo de carregamento dos óculos, que você pode carregar então tanto os seus óculos quanto o estojo pelo USB-C. Vale lembrar que o cabo USB-C não vem incluso, ok? E a primeira coisa que ele indica que é você baixar o aplicativo MetaView. Mas beleza, outras coisas que ele vem aqui é esse paninho aqui de limpeza, bem bacana, bem legal, com a logo aí da Meta e também, claro, da Ray-Ban. E claro, como sempre, como qualquer produto tecnológico, a gente tem essas papeladas aqui. No caso, então, a gente tem a garantia do produto. Se você quiser colocar grau nas suas lentes, você pode escanear o código QR. E por último aqui a gente tem um Get Started, que vai te dar um manual completo de como você pode utilizar os principais recursos desses óculos inteligentes. O Ray-Ban Meta Wayfarer, ele tem então caixas de som, microfone, câmera, indicador de luz, botões de controle, é realmente completão. Mas ok, vamos deixar de papo furado e vamos tirar aqui essa belezinha do estojo de carregamento. Vai lembrar que a primeira vez você tem que tirar ele desse adesivo aqui, que é um lacre praticamente, né? Para proteger que você não venda o produto fingindo que seja novo. Então a gente tira primeiro esse lacre aqui de plástico para depois puxar os óculos. E não fique com medo, mas realmente ele fica bem preso na parte magnética aqui de carregamento. Realmente tem que dar uma puxadinha forte, beleza? Para quem costuma comprar aí óculos da Ray-Ban, sabe que os óculos da Ray-Ban sempre vêm com um estojo. Eu achei na verdade bem legal a ideia que os óculos carregam justamente no estojo. Mas é praticamente isso que o produto vem, ou seja, manuais, pano de limpeza, estojo de carregamento e claro, os próprios óculos. Mas ok, agora vamos falar sobre o produto em si, começando pelo design. Na opção aí de lente, como eu já disse, eu escolhi a lente Transitions, ou seja, se está fazendo sol, ele vai ficar como se fosse óculos escuro, e se você está em um ambiente que não está pegando muito sol, ele fica como se fosse óculos normais, o que é o ideal para mim, até porque eu quero utilizar ele tanto durante o dia quanto durante a noite. Sobre a armação dele, vocês podem perceber que comparado com um óculos que não tem inteligência artificial, não tem nada tecnológico, ele sim fica um pouco mais parrudo, mas a diferença é bem pequena em comparação com a quantidade de tecnologia que tem dentro, ou seja, microfones, caixas de som, câmera, touchpad, botões, enfim. Então, para mim, realmente a diferença é praticamente mínima. A maioria das pessoas na rua vai perceber sim que você tem um óculos um pouco mais parrudo, mas não vai chamar tanta atenção quanto se você estivesse utilizando um óculos realmente de realidade aumentada. E eu diria que falta poucos anos até a gente poder ter todo esse poder tecnológico em um aparelho mais fino. Aqui na lateral direita do aparelho a gente tem um touchpad na armação dele. Esses controles aqui que eu estou fazendo de um toque, 2 toques, 3 toques, é simplesmente para você mudar a música, ou seja, avançar para a próxima música, voltar, pausar e etc. Arrastando aqui do lado para o outro você tem um controle de volume, outra coisa bem legal. Você pressionando com 3 dedos, você traz aí a inteligência artificial da Meta, que é como se fosse o ChatGPT por voz, e você sim recebe um feedback tanto de luz quanto de áudio. Já já eu falo mais a respeito. E aqui a gente tem um botão, se a gente pressionar uma vez ele tira uma foto, e se a gente segura esse botão ele grava um vídeo. Porém a câmera realmente em si fica do outro lado. Essa parte branca aí que fica brilhando é só para indicar às pessoas que você realmente está gravando um vídeo ou tirando uma foto. E é justamente da câmera que eu vou falar agora. Como eu já falei, o indicador de luz fica do lado ali esquerdo, mas a câmera em si fica desse lado aqui direito. Você pode, claro, utilizar o botão de captura para tirar fotos ou gravar vídeos, mas você também pode utilizar por comando de voz, dessa forma aqui. Hey Meta,
Take a picture. Hey Meta, record a video. Hey Meta, stop recording. Vale lembrar também que a câmera tem 12 megapixels. Eu estou deixando aqui uma quantidade significativa de fotos e vídeos para vocês darem uma olhada na qualidade. E sim, tudo fica em vertical, no modo retrato. Vale lembrar que ele não é à prova de água, mas ele é resistente à água. Então um pouquinho de chuva ele sim pode pegar. Você também pode conversar com a Meta AI. Hey Meta, what's the meaning of life? The meaning of life is a deeply personal and subjective question that each individual must explore and define for themselves. Você também pode perguntar o que ela está vendo pela câmera. Hey Meta, what do you see? I see a workspace with 2 monitors, a keyboard, and various other computer peripherals. There is also an iPhone on the desk. Por conta de atualizações, agora também é possível você ligar para alguém pelo WhatsApp e utilizar a sua câmera dos óculos, para assim a pessoa que está do outro lado da chamada ver a sua perspectiva. Olha só que irado. E isso, claro, é porque a Meta é a fundadora do WhatsApp, né? E a mesma coisa funciona com o Instagram, que também é da Meta. Então, se eu entro aqui e tento fazer uma live, um ao vivo, eu posso utilizar a perspectiva minha, a perspectiva do que eu tô vendo através dos óculos. Muito, muito bacana. Bom, agora eu vou falar sobre o aplicativo do MetaView, que é o aplicativo oficial que você vai utilizar caso você tenha uns óculos aí. Sem o aplicativo, você praticamente não consegue fazer muita coisa com os óculos. Eu vou praticamente dar um resumão aqui do que é que você pode fazer com o app. Mas enfim, aqui no app você vai ter então instruções de tudo que você pode fazer com os óculos. E de acordo com o que vai atualizando o aplicativo, também pode adicionar mais funções. Então é sempre bom dar uma boa olhada se novos recursos aí estão sendo lançados. No aplicativo do MetaView, você também consegue ver a bateria tanto dos seus óculos quanto do estojo. No estojo ele dá esse indicador de luzes, que é verde, amarelo e vermelho, para poder indicar quanto de bateria que você tem. Em termos da bateria, depende muito do que você está usando. Se você utiliza muito de gravação de vídeo, fotos e o recurso de inteligência artificial, a bateria é para durar no máximo umas 4 horas. Mas em uso normal, a média é de 6 horas. Já com estojo de carregamento, você pode carregar até 8 vezes os seus óculos. Aqui na segunda aba você vai ter toda a sua galeria. Então no momento que você gravar um vídeo ou tirar uma foto, você pode importar para essa galeria aí, da forma aqui que eu estou fazendo. E dependendo de como você configurou, pode estar configurado para importar automaticamente para o seu telefone ou não. Aqui, por exemplo, durante o review que eu estava gravando, eu tirei tanto uma foto quanto eu gravei um vídeo. E aqui eu já importei para o aplicativo do MetaView. Já que nos próprios óculos não tem uma lente com monitor em que você pode ver o que você está gravando, a única forma de você saber o resultado final é realmente importando o vídeo ou a foto. E sim, todas as fotos e vídeos vão ficar com essa angulação para o lado esquerdo, por conta, claro, da câmera ficar do lado esquerdo, né? Na terceira aba aqui a gente tem um histórico da sua interação com a Meta IA. Porém, vale lembrar que não vai estar disponível para todo mundo. Na verdade, apenas está disponível em algumas línguas, que são o inglês, espanhol, francês e italiano. E nativamente ele não vai funcionar no seu aparelho, você tem que mudar a região do seu celular. Eu mudei aqui a minha região para Estados Unidos. E daí sim você pode utilizar dos recursos da inteligência artificial da Meta. Mas claro, com o tempo ela vai liberando aí para todo mundo. Então quem sabe no momento que você está vendo esse vídeo, já foi liberado. Em relação à duração de vídeo, você não tem uma duração ilimitada, ok? Você na verdade pode optar entre 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos e 3 minutos de vídeo.
Aqui nas configurações de comunicação, você pode até mesmo, digamos, parear os seus óculos com o seu telefone, WhatsApp ou Messenger. Pode fazer com que os seus óculos leia as suas mensagens e fale quem que está te ligando ou entrando em contato com você. Se você quiser mudar algum dos controles de gestos, você também pode mudar, mas pelo menos por enquanto é bastante limitado, pelo menos na minha opinião. O botão de captura você também tem sim uma opção de poder mudar ele, para você priorizar, por exemplo, gravações de vídeo ou priorizar fotos. Por padrão, como eu já falei, se você pressiona uma vez rápido, você tira uma foto, e se você pressiona e segura durante uns 2 segundos, ele inicia uma gravação de vídeo. Mas enfim, esse foi o meu vídeo unboxing e review do Ray-Ban Meta Wayfarer. Então se você gostou desse vídeo, você já sabe, dê aquele joinha legal para ajudar aqui com o crescimento do canal. Se você não está inscrito no canal, o que é que você está esperando? Clique aí no botãozinho de se inscrever e também ative o sininho para você sempre receber notificações quando o canal aqui postar um vídeo. Acompanhe também o iDevice News nas redes sociais e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Eu desejo para vocês uma ótima semana e como sempre, aqui foi iDevice News.